Agora, os evangélicos. Sabe o que Jesus fala para você? Tem uma cidade que está pertinho aqui de Gênesis que foi julgada. 2 cidades. Fala o nome dela aí quem souber. Sodoma e Gomorra. Se a tua pregação, a tua vida não incomodar o pecador que está do teu lado, alguma coisa está errada com você. Bem, queridos pais de graça, aqui é o pastor Daniel Nascimento. E meus irmãos, nós estamos de volta com vocês com um tema bastante polêmico agora. Nós vamos falar aqui sobre o pecado de Cão, ou Cã, como algumas versões da Bíblia dizem, Cão ou Cã. O pecado de Cã, será que ele apenas olhou para o seu pai nu? Será que ele apenas olhou para Noé nu e deu aquela confusão toda que está em Gênesis capítulo 9? O que aconteceu para que Noé ficasse tão zangado com Cã, ou com Cão, e o amaldiçoasse de uma forma tão veemente como foi feita? Vamos ler o texto sagrado que está em Gênesis capítulo 9, o versículo 20 ao versículo 25, nessa altura aqui. E começou Noé a cultivar a terra e plantou uma vinha, bebeu do vinho e embriagou-se e se descobriu no meio de sua tenda. E Cão, pai de Canaã, vendo a nudez de seu pai, fez-o saber fora aos seus irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa e puseram-na sobre os seus ombros, e indo virando-se para trás, cobriram a nudez de seu pai, tendo os rostos virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. Despertando Noé do seu vinho, soube o que o seu filho mais moço lhe fizera, e disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. Queridos, essa versão que eu li, ela é a versão da Bíblia Thompson, que é a Almeida contemporânea. Eu também vou aqui, só me dar licença que eu vou pegar essa Bíblia aqui, que é a Bíblia de Estudo de Genebra, para a gente comentar um pouco nela também daqui a pouco. O ponto alto desse texto que nós estamos tratando aqui, de Gênesis 9, 20 ao 28, é o versículo 22, onde diz que o filho de Noé, por nome Cã, que era pai de Canaã, viu a nudez de seu pai Noé. Noé, como a gente leu aqui, fez uma vinha, cultivou uma vinha, isso gerou um tempo, ou seja, uns 3 anos, até essa vinha crescer, dar fruto, 1 ano, 2 anos, no mínimo isso, para fazer um vinho dessa vinha. Então Noé vai e faz o vinho e toma, como dizem por aí, um porre, e fica bêbado. E quando ele fica bêbado, assim comumente falado, que ele cai bêbado lá na tenda e o filho passa e vê a nudez dele e depois vai dizer aos seus irmãos e é amaldiçoado por causa disso. Parece-me que há muita energia de Noé colocada em uma maldição simplesmente porque o filho acidentalmente viu a sua nudez. Existe algo por trás desse texto aqui que vale a pena mencionar, pois é aqui que começam as maiores questões exegéticas possíveis. Algumas visões devem ser destacadas aqui em primeiro lugar. Vamos cuidar primeiro em colocar a palavra viu a nudez em escopo exegético. A palavra viu a nudez nos arremete ao hebraico olhar detidamente. Isso é, Cã olhou detidamente para o seu pai, ou seja, ele investigou, parou, olhou, ficou olhando. É esse termo hebraico que está passando aí embaixo, na tela aqui, que você pode acompanhar aí na sua Bíblia, se você tiver uma Bíblia em hebraico, que você vai ver esse termo lá. O termo é olhar detidamente, ou seja, ele parou, cobiçou lá o seu pai, dando a entender que não foi um olhar acidental para o seu pai que estava nu. Esse é o primeiro ponto aqui a ser observado. O primeiro, assim, a questão da palavra exegética. O primeiro ponto, a primeira interpretação que eu quero destacar é que alguns intérpretes dizem que ver nudez aqui neste texto pode significar que o filho descobriu a nudez da mãe, visto que o pai e a mãe é uma só carne,
Quando se fala de descobrir a nudez da mãe, também fala-se de descobrir a nudez do pai. Como eles fazem um paralelo a isso, Levítico 18:8 e Levítico 20, versículo 11. Pois segundo estes textos aqui citados, fala que descobrir a nudez da mulher do pai está relacionada a ter relações sexuais com ela. Primeiro ponto, alguns eruditos, principalmente alguns judeus, dizem que o pecado de Cão foi manter relação sexual com a sua mãe enquanto seu pai estava nu. Depois ele levantou-se, ficou sabendo e amaldiçoou o seu filho mais novo por causa disso. Segunda interpretação que se tem desse texto é que existe uma escola rabínica que afirma que este mal que Cão fez foi o de castrar o seu pai. Foi o de cortar fora a genitália de Noé. Isso não se sustenta em nenhum lugar das Escrituras também. A outra visão defendida pelo célebre Dr. Paul Hoff. O Paul Hoff é esse aqui que escreveu este livro, o Pentateuco, tá? É um livro assim muito bom, assim em cunho teológico ele é bonzinho, vamos assim dizer, não é? Mas a explicação que ele dá para esse pecado aqui é muito assim, muito surreal, não dá para se firmar na explicação do Paul Hoff, porque ele diz que o pecado de Cão e do seu filho Canaã foi o de apenas imitar Noé bêbado no seu andar, ou seja, Noé estava andando bêbado para lá e para cá, e Cão e Canaã foram atrás dele imitando isso, segundo o Paul Hoff. Mas isso não se sustenta porque a maldição é muito severa para uma coisa tão grande desse porte. É uma coisa muito grande que aconteceu. A maldição é muito pesada sobre esses dois filhos. Eu não vou falar aqui de maldição, se isso tem a ver com os africanos ou não. Isso aí em outro vídeo eu venho aqui fazer. Lembrando-se que não tem nada a ver com a maldição do povo africano, essa maldição aqui, igual parece-me que Marco Feliciano citou esses assuntos aí depois, e não tem nada a ver uma coisa com a outra aqui. O que eu estou tentando dizer aqui, eu estou falando aqui é do pecado em si de Cão. Um outro ponto aqui. Devemos entender que descobrir nudez no Antigo Testamento tem a ver com relações sexuais, sim. Levítico 18, 24 ao 30. Você vai encontrar isso lá em Levítico 18, a partir do versículo 8 ali para frente, ali você vai encontrar: não descobrirás a nudez da tua irmã, não descobrirás a nudez do filho, da filha do teu pai, não descobrirás a nudez da mulher do teu pai, não descobrirás a nudez do teu pai, do teu primo. E aí segue ali uma implicação de nudez descoberta que tem a ver com coabitar e relações sexuais, sim. Por isso, a grande gama dos teólogos afirmam que o pecado de Cão foi o de manter relações sexuais inapropriadas com o seu pai, Noé. Mas provavelmente foi o seu filho quem manteve essa relação sexual. Alguns teólogos divergem em dizer se foi Cão ou Canaã que teve a relação sexual com Noé. Mas o que me chama a atenção, você pode estar aí pensando aí, o pastor Daniel dessa vez viajou, não tem muita gente que apoie ele nesse pensamento. Esse livro aqui, eu vou citar ele agora, eu vou ler um trecho desse livro de Gênesis, editado pela editora Cultura Cristã, que é para mim um dos melhores comentários bíblicos que nós temos hoje na atualidade. O Dr. Bruce Waltke, ele é uma celebridade nata em exegese bíblica. Para mim é um dos melhores comentários mesmo. Olha aqui, ele aqui, tá dando para pegar aí, não tá? Então, esse comentário aqui, se você puder comprar esse comentário todo da Cultura Cristã, vai ser um investimento de alto nível que você vai fazer, tá? Vamos ver o que o Dr. Bruce Waltke diz. Ele diz assim: provavelmente a tendência à perversão de Cão esteja implícita em Abacuque 2,15. Leia aí na sua Bíblia o que diz Abacuque 2,15 sobre embriagar o outro para mostrar as vergonhas dele. Sua perversão, contudo, é a de pior espécie. Geralmente a perversão violenta a dignidade do outro e o rouba do seu desejo instintivo por privacidade e propriedade. É uma forma de dominação. Entretanto, a de Cão é perversa, pois sua perversão é homossexual.
a displicência de Noé em expor-se expande a perversão, a displicência de Noé em expor-se expande a perversão homossexual e a desonra paterna de Cã, e se acesarba plenamente nas violentas perversões sexuais dos cananitas, a tal ponto que a terra vomitará dela. Levítico 18, 24 ao 30 e Deuteronômio 12, 29 ao 32. Queridos, segundo o Dr. Bruce Waltke, nós temos aqui uma questão, mesmo que a indução hebraica vai nos dar a ideia de que houve um ato libidinoso, um ato homossexual, sim, da parte do filho de Noé com ele mesmo. Ele viu Noé bêbado e teve essa intenção de ir e coabitar com seu próprio pai. Ou, alguns teólogos divergem, dizem que foi o filho dele que o fez. Certo é que uns dos dois o fizeram. Parece que a Bíblia vai fazer uma acentuação dos pecados sexuais dos cananitas de forma muito acentuada em outras partes da Bíblia, como nós lemos em Deuteronômio 12, 29 ao 32. O texto de Gênesis afirma que Noé ficou bêbado e estava nu dentro da sua tenda. Veja aqui a sua Bíblia em Gênesis 9, versículo de número 21. Olhe bem como diz assim: bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Ou seja, o primeiro ponto aqui, isso nos dá a entender que a olhada da nudez do seu pai não foi acidental. Ou seja, Cão não estava passando e viu Noé nu ali em pé, bêbado. Não, ele estava dentro da sua tenda. Ou seja, Cão foi para dentro da tenda do seu pai e descobriu a nudez do seu pai. Isso é o que aconteceu. Cã e Canaã entraram na tenda do seu pai, e isto denota que não foi acidental a nudez de Noé, foi descoberta, não acidental. Não houve ele foi passando e viu o pai peladão ali e pronto. Não foi isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que Noé estava dentro da sua tenda. O versículo 24 afirma que quando Noé acordou, ele foi avisado que o seu filho mais novo tinha feito. Ou seja, disseram a Noé o que acontecera de verdade com ele, enquanto ele estava bêbado. O pecado de Cão foi algo muito gigantesco, pois a fúria de Noé é desproporcional para um filho que apenas viu a nudez de seu pai, de forma acidental. Ou seja, é uma maldição de alto nível que Noé vai lançar sobre seus filhos, sobre o seu filho e sobre o seu neto. Ou ainda, a sua fúria foi muito desproporcional para um filho que apenas fez uma chocarrice, imitou ele andar para lá e para cá bêbado. Não dá para entender como um pai vai lançar uma maldição tão severa dessa num filho e no neto, simplesmente porque ele estava nu, bêbado. Observe bem uma coisa: quem estava errado era Noé. Noé estava errado. Noé estava bêbado. Então ele não tinha que lançar maldição em ninguém se o filho o viu nu, peladão lá, deitado. Alguma coisa grave demais aconteceu nesse texto. E o texto em hebraico nos arremete para um abuso de alto nível. Por isso, se nós seguirmos o texto, parece que o texto, juntamente com os contextos aqui apresentados, nos leva a crer que não temos outra saída senão crermos que o ato de Cã foi um ato homossexual com Noé. Essa é a questão aqui implícita. Pastor, em algum outro lugar fala sobre isso? Se você é reformado, de linha reformada, eu te aconselho a olhar sua Bíblia, a Bíblia de Estudo de Genebra, nesse capítulo, e o rodapé dela também vai nos arremeter a essa ideia que eu estou te falando aqui. O Gênesis, Dr. Bruce Waltke, ele também vai te arremeter para isso aqui que eu estou te falando. É a compreensão que eu achei a melhor que se tem para se ver um tamanho de uma maldição daquela.
a maldição foi muito alta, simplesmente porque Noé estava nu e o filho o viu pelado, bêbado e pelado. Não dá para acreditar que foi uma coisa assim, como é que eu posso dizer, uma coisa tão pequena a esse porte. Alguém pode dizer, mas pastor, a gente foi criado na tradição de ouvir sempre que simplesmente porque ele viu que estava nu, esse negócio todo. Querido, as tradições dizem muitas coisas. A Bíblia está dizendo simplesmente o que ela quis dizer. A Bíblia não vai esconder que as filhas de Ló o embebedaram e tiveram relação sexual com ele. A Bíblia não vai esconder que Sara era meia-irmã de Abraão. Não vai acontecer isso. A Bíblia é clara. A Bíblia não precisa esconder nada. Quem esconde muito são pastores meio que metidos a cheio de pudor, que tentam esconder textos bíblicos. E esse texto aqui, que nós estamos aqui colocando uma luz em cima dele, simplesmente vai nos arremeter a isso. O texto, a palavra hebraica que se dá aqui para se ver nudez, é simplesmente a questão de olhar detidamente, parar, olhar, desejar, está tudo na mesma gama de palavras. Eu espero ter ajudado você com essa resposta aqui de pergunta. Se você tem sua pergunta, o WhatsApp está passando aí embaixo, passa um WhatsApp para nós, faz a sua pergunta. Queridos, antes de terminar o nosso vídeo, eu quero aqui apresentar a você O Radicalismo do Verdadeiro Evangelho. É um livro que eu escrevi, um livro muito bom, eu venho falar dele aqui em outro vídeo. E também Salvos de Deus por Deus. Esse livro é lindo demais, você tem que adquirir esse livro, você tem que ter esse livro em suas mãos. E o nosso xodó de 2017 a 2018 está sendo esse aqui, O Manifesto de Jesus Cristo. É um livro lindo, você tem que ter. Eu venho falar sobre o Manifesto de Jesus Cristo em outro vídeo também. E, meus irmãos, você que está aqui em Lafayette, na nossa região, está aqui no Alto Paraupeba, Minas Gerais, aqui pertinho da gente aqui, faz uma visita à nossa igreja, Igreja Reformada Palavra da Cruz. Está passando o endereço aqui embaixo, ó. Então você faz uma visita a gente, tendo a pergunta, manda para o nosso WhatsApp, e que Deus em Cristo te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.